e é a fé que abraçastes. Meus prezados irmãos, quero meditar brevemente com todos aqui o que neste dia, nesse quinto dia, nos é proposto meditar, que é a conservação, a preservação da nossa fé católica. O Papa Francisco proclamou o ano que vem como o ano santo. E entre os propósitos que ele põe lá para este ano santo, é o de comemorar 1700 anos da celebração do primeiro grande concílio ecumênico, chamado Concílio de Nicéia. E nesse concílio, os bispos ali reunidos, foi o primeiro concílio que reuniu todos os bispos do mundo. De acordo com uns, havia 318 bispos, alguns falam que eram menos, mas em cerca de 300 bispos reunidos ali em Nicéia. Hoje a gente chama, é uma cidade que fica na região da Turquia, e eles se reuniram para tomar uma decisão, porque estava havendo uma grande heresia, que era a heresia daquele padre chamado Ário, a heresia ariana, que negava a divindade de Jesus. Então os bispos todos se reuniram para preservar a fé. Já de antemão quero tirar uma pequena lição. É importante que nós preservemos na nossa vida a nossa fé. Daqui a pouco eu vou dizer como fazer para a gente preservar a nossa fé, mas é importante que a gente cuide, para a gente ter a fé que a gente recebeu da igreja, que vem dos apóstolos, e que vem de geração em geração e está até nós. É essa fé que nós devemos ter e com ela viver e morrer. É importante, por exemplo, até para os jovens, quando um jovem pense em se casar, vamos lembrar que essa vida passa e que nós estamos aqui para um dia alcançar a vida eterna. E quando então dois jovens se casam, é para que juntos eles possam se salvar. Porque se você se casar e não se salvar, o que adiantou você vir a este mundo? Você veio a este mundo para você se salvar. Então, quão importante que o jovem pensa: se eu vou me casar, eu vou procurar uma moça que tenha a mesma fé, para que nós sejamos unidos, nós vivamos essa fé e em família nós possamos ajudar as nossas crianças no caminho da salvação. Tudo isso tem que ser pensado, porque é a nossa grande vocação, com a nossa fé, alcançar a nossa salvação. O catecismo nos fala, meus amados irmãos, que crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina, por determinação da vontade, movida pela graça de Deus. E o catecismo tira isso de Santo Tomás de Aquino. Crer é um ato da inteligência. A inteligência vai e dá o seu assentimento à verdade que Deus nos propõe, determina a vontade, por uma determinação da vontade, e a nossa inteligência faz isso movida pela graça de Deus. Porque a fé tem algo de Deus e algo nosso. A fé, aquele propósito de Deus, aquela iniciativa de Deus que nos dá, e aí nós usamos porque vem de Deus. Claro que nós temos motivos para crer. Não é só assim, Deus nos inspira e a gente não poderia demonstrar para ninguém os motivos da nossa fé. Nós podemos demonstrar perfeitamente os motivos da nossa fé. Por exemplo, no tempo de Jesus, no Evangelho nós acabamos de ouvir que aquele homem foi até o encontro de Jesus para que Jesus curasse o seu filho. Aí Jesus foi e falou: vai que teu filho vive. E quando ele chegou em casa, o filho estava bom. E aí ele perguntou aos empregados: quando é que esse
menino ficou bom? Os empregados disseram, à 1h. E o evangelista diz que aquele pai creu e toda a sua família. Por quê? Porque a fé, é claro, foi um convite de Jesus, nosso Senhor, para que ele levasse a crer, mas além da graça de nosso Senhor que ele recebeu também motivos, não somente para ele, mas para toda a família dele, para crer e levar uma vida de fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas também quando nós olhamos a vida dos santos, as profecias, a própria igreja se propaga, a igreja sempre se propaga, apesar de tanta perseguição, as perseguições horríveis, sanguinolentas, que a igreja sofre, mas assim ela se multiplica e cresce, pela graça de nosso Senhor. Tudo isso é motivo para a nossa fé. A igreja cresce apesar das opressões, por causa de que ela é de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o corpo místico de Cristo. É essa fé, que é a fé que a igreja nos transmite, que nós professamos. Por exemplo, quando a gente vê a vida de São Francisco Xavier, que chegava naqueles povos que nunca o tinham ouvido falar do nome de Jesus, e ele começava a ensinar a reza do creio em Deus Pai, as pessoas a crerem. Aí vinham aqueles opositores, assim, olha, você está pregando isso, que autoridade você tem isso? Como é que nós sabemos que isso é de Deus? Algumas vezes ele falava assim, morreu alguém agora, recentemente? Para a gente ir lá no cemitério para ressuscitá-lo? Para provar para vocês que o que estou ensinando é de Deus? E a pessoa dizia, não, acabou de ontem, morreu alguém, está lá no cemitério. Vamos lá então. E lá no cemitério, como é que é o nome dele? Fulano. Fulano, eu te ordeno, em nome de nosso Senhor, levanta-te. E ressuscitava um morto. E ele jamais poderia fazer isso se essa religião não fosse divina, não fosse de Deus. São os motivos de crer. São os sinais certos da revelação que se adapta a todo mundo. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas o homem só pode ser de Deus porque alguém ressuscitou pelo mandato dele. São os motivos da nossa fé. Deus nos dá a fé, mas também Deus nos dá um motivo para nós levarmos a nossa fé. Meus amados irmãos, por que Deus faz assim? Porque a fé é necessária para a nossa salvação. Como diz o apóstolo na carta aos Hebreus, sem a fé não é possível agradar a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós vivemos, nos comportamos de acordo com a nossa fé. Ninguém jamais pode justificar-se sem a fé, e ninguém que não persevere nela até o fim poderá alcançar a vida eterna. A fé é necessária, é digamos assim, a passagem que nós temos que ter em mão para a entrada na vida eterna. Nós recebemos essa fé da igreja. É por isso que nós estamos aqui comemorando esses 1700 anos do primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em que ali foi declarada a divindade de Jesus. Não que a igreja não vivesse isso, mas porque havia uns hereges negando, então a igreja foi e declarou para todo mundo. É a fé que nós recebemos da igreja. Santo Irineu diz assim: a fé que recebemos da igreja nós aguardamos cuidadosamente, porque sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, tal como um depósito de grande valor encerrado num vaso excelente, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que contém. A igreja, por exemplo, ela sempre se torna como se fosse jovem, forte, quando ela vive plenamente a fé que ela recebeu e que ela transmite. E nós mesmos, nós seremos bons cristãos quando nós vivemos a nossa fé. A fé sempre nos rejuvenesce, nos fortalece e nos faz
agradar a Deus nosso Senhor. Quero terminar minhas palavras, meus amados irmãos. Se alguém perguntar assim, mas esse concílio de Nicéia, o que ele ensinou? Eu só quero destacar aqui esse concílio de Nicéia. Nós temos até o credo que o padre reza na missa, e que de vez em quando nós cantamos aqui em latim, quando nós cantamos o credo em latim, ou alguém pode ter acesso também em português. Esse concílio, que se realizou em 325, e portanto agora, no ano 2025, faz 1700 anos, os bispos depois reunidos ali desde o mês de junho até o dia 25 de agosto, é no dia 25 de agosto que faz esses 1700 anos, do ano que vem. Os bispos colocaram como resolução para toda a igreja, porque a igreja já vivia, mas eles firmaram para a gente rezar até na liturgia que a gente reza, que diz o seguinte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aí em seguida o objetivo próprio daquele concílio, que era afirmar a fé em Jesus, que é assim: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Jesus, todas as coisas foram feitas, e Ele, por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir com a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Foi isso que o concílio de Nicéia foi e declarou. Logo em seguida, anos depois, no ano 381, um outro concílio, chamado Concílio de Constantinopla, foi e completou, que nós rezamos na missa. Completou dizendo: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então esse é bonito a gente meditar sobre isso. Se alguém quiser ainda, pega o catecismo e medita, lê, reflete, porque é a nossa fé que nós devemos guardar. Ninguém pode mudar essa nossa fé. E por isso mesmo, Papa Francisco diz: nós vamos comemorar no ano santo esses 1700 anos do Concílio de Nicéia, que fez de tudo para a unidade de fé dos cristãos. Vamos continuar a nossa novena. Eu peço a todos que fiquem de pé e nós vamos continuar a nossa novena.